Pessoal, vamos lá então para a nossa aula sobre movimento de queda livre, continuando a nossa cinemática. Galera, quando eu falo de movimento de queda livre, eu vou estudar um movimento que, em geral, vai acontecer ao longo do eixo vertical. Então, nós vamos, na maioria dos casos, tomar o solo, veja bem, na maioria dos casos, como um exemplo de referencial. Beleza? Agora, haverá um movimento em relação a um referencial de queda livre. E o que em geral, costumamos ouvir, né? A palavra queda livre, muitas vezes aplicada a alguma matéria, alguma reportagem. Por exemplo, tu já ouviu falar, o paraquedista caiu em queda livre, não é mesmo? O corpo, o objeto, despencou em queda livre de uma certa altura. Tu já ouviu muitas vezes isso e eu quero agora conversar contigo sobre esta palavrinha aqui, que é a palavrinha livre. Tudo bem? Então, esta palavrinha aqui, a palavrinha livre, galera, nos leva para alguns exemplos. Por exemplo, eu já ouvi falar que o paraquedista cai em queda livre, como nesta figura aqui. Mas o que eu quero que tu anote é que quando a tua prova falar em queda livre, pessoal, não é, na realidade, isto que está acontecendo aqui, que é retratado pela palavra livre. A palavra livre, pessoal, ela implica em uma queda que acontece em condições muito especiais. Ora, mas então não é assim, professor? Já vou esclarecer para ti. Primeiro, eu gostaria que tu anotasse que esta palavra livre aqui se refere a um movimento de queda que vai acontecer, vamos lá, livre, coloca aí, de resistência, livre de resistência do ar. Muito bem. Ótimo, então quer dizer, a palavra livre é um movimento que acontece sem resistência do ar. Mas, Dani, aqui este paraquedista, né, ele está num local onde tem ar. Como eu faço então? Bom, aí é que tu tens que te ligar. Pessoal, livre de resistência do ar, ou então o problema vai dizer para ti que haverá, o que ele diz sempre nos problemas, é que tu vais desprezar a resistência do ar, tá bom? Então, vejam vocês que ele vai trabalhar aqui como se o problema se processasse em um local chamado vácuo. Ah, então eu entendi. Isso, em tese, não é uma queda livre, porque tem ar no processo. Mas se este problema acontecesse num local chamado vácuo, como por exemplo aqui, onde esse experimento, pessoal, que tu vê na tela, aconteceu em um grande tubo vertical onde se retirou o ar dali de dentro. Simultaneamente, como tu podes ver na figura, foi abandonado uma pena e uma bola de boliche. Ótimo, ao mesmo tempo. Foram soltos, foram deixados cair verticalmente para baixo. Galera, sem nenhuma resistência do ar dentro daquele enorme tubo que está ali no experimento. Ora, aqui então,
De fato, temos um movimento de queda livre, aquele movimento onde eu posso adotar o referencial lá naquele colchãozinho onde eles tocam ao final do processo, né? Movimento tanto daquelas penugens como o movimento da bola de boliche em relação ao solo, né? Sem nenhum tipo de resistência. Portanto, lá onde eu tirei todo o ar, e aí então eu obtive vácuo, a ausência de molécula. Não houve nenhuma resistência do ar e ele é um problema, então, de fato, de queda livre. Show? Mas, Dani, se aparecer um paraquedista, se aparecer uma pedra caindo, se aparecer uma bolinha, ele vai pedir para que tu despreze a resistência do ar. Qualquer tipo de atrito, de resistência passiva com o ar, ele vai desprezar e tu vais poder trabalhar como sendo queda livre. Show? Tranquilinho? Legal. Aí, a segunda característica importante aqui, que eu quero que tu anote, é que não havendo, então, nenhum tipo de resistência passiva, não havendo ar, né, os corpos caem por ação de um campo gravitacional, galera, de um determinado planeta. Tá? O experimento pode ser na Terra, pode ser na Lua, enfim, um campo gravitacional que acarreta ali a existência de uma aceleração gravitacional, correto? Que então puxa esses corpos para baixo, fazendo com que esses corpos, portanto, acelerem rumo ao chão. Beleza? Então aqui a gente vai escrever, olha só, que os corpos, anota aí por favor, os corpos caem por ação exclusiva, né, da gravidade, tá, galera? Que muitas vezes tu vai encontrar isso aqui como aceleração gravitacional. Beleza, sem nenhum estresse. Essa aceleração gravitacional, fruto de um campo gravitacional de um planeta, tá, pessoal? Ela vai ser e vai ter um valor constante na tua prova. Isso é bem importante. Tá legal? Gostaria que tu anotasse. Ora, se esta aceleração, pessoal, provoca o quê? Mudança na velocidade. Se essa aceleração gravitacional, devido a um campo gravitacional, é constante, o que acontece? A variação de velocidade será sempre na mesma taxa, como vimos lá no movimento uniformemente variado. Então a gente pode dizer aqui, ó, que o MQL, que o movimento de queda livre, né, é um tipo de movimento uniformemente variado, né, que acontece aonde? Na vertical. Muito bem. Olha que legal, então, as informações dessa lousa, para que vocês anotem aí, tá? Movimento de queda, geralmente no eixo Y, tudo bem? Um eixo que eu vou orientar, né? Esse eixo que eu vou chamar de eixo Y, o eixo da minha altura, tá? Em geral, eles chamam esse eixo de eixo Y, né? E esta queda é chamada de livre quando desprezo a resistência do ar. De fato, isso não acontece aqui, mas eu posso desprezar a resistência do ar e trabalhar como sendo um movimento de queda livre. Onde isso acontece? De fato, dentro de um tubo de vácuo, por exemplo. Então, nota que interessante essa figura, e eu vou sair da lousa para que tu possa anotar, né? Olha que interessante essa figura animada da direita, pessoal, que nós podemos então concluir uma coisa bem interessante a partir desta animação. Vejam vocês que no vácuo
No vácuo, onde não há resistência do ar, tanto a bola de boliche, que é muito mais maçuda do que a penugem, chega lá no ponto final ao mesmo tempo. Opa! Então quer dizer que lá no vácuo a massa não importa? Não, não importa. Vejam que interessante. Corpos de massas distintas, né, soltos de uma mesma altura no vácuo, terão o mesmo tempo de queda. Show? Bacana? Isso é bem relevante. Anota, eu vou repetir. Então, se nós estivermos trabalhando no vácuo, com corpos de massas diferentes, abandonados de uma mesma altura, com a mesma velocidade inicial, eles terão o quê? O mesmo tempo de queda. Então, quer dizer, lá no vácuo, não importa a massa. Claro que aqui, onde existe ar, né, pessoal, onde tem resistência do ar, se tu deixar cair uma pedra e uma folha de papel, a folha de papel vai planar e a pedra, pum, tende a vencer a resistência do ar tocando no solo antes. Isso não acontece, por exemplo, lá no vácuo, bem tranquilo. Legal? Muito bem, galera. Então isso aí é importante que tu anote, né? Porque é o início aqui, tá? Do nosso estudo sobre o movimento de queda livre, tá? Que de fato tu já sabe, só acontece aonde? Num local onde a ausência de moléculas existe, chamado vácuo. Mas e nos problemas, professor? Eu vou aproximar, né? Eu vou aproximar e então eu vou trabalhar como se fosse livre de resistência do ar. Belezinha? Tranquilo? Bom, olha para cá. O lançamento vertical, né, pessoal? O lançamento vertical, que agora eu vou te apresentar, né? Ele vai acontecer aqui subida, né, e descida. Portanto, acontece no eixo Y, tá? Esse lançamento vertical, eu quero que tu coloque aqui, ele acontece no eixo Y, tá? Que é o nosso eixo referencial. Mas antes, vamos concluir, a partir da imagem animada que vimos antes lá, essa figurinha aqui. Como é que a gente pode colocar então isso aqui? Que se a gente estiver trabalhando lá no vácuo, né, na ausência de molécula, a gente vai colocar corpos de massas diferentes, soltos, né, de uma mesma o quê? Altura, né, com velocidade inicial igual a zero, né, ambos com velocidade inicial igual a zero, deixa eu colocar aqui para ti, soltos de uma mesma altura, ambos, vamos colocar assim, ó, pessoal, com velocidade inicial igual a zero, terão o quê? O mesmo tempo de queda. Pronto, tá? É a grande conclusão que a gente chega aí a partir daquela figurinha que eu te mostrei lá, tá? Corpos de massas diferentes, olha só, tá? Quando soltos de uma mesma altura, né? No vácuo, evidentemente, terão o quê? O mesmo tempo de queda. Isso se dá por qual razão? Porque eles, a gente já falou, caem por ação exclusiva de quem? Exclusiva da nossa querida aceleração gravitacional. Evidentemente que aqui haveria um planeta, um campo gravitacional, proporcionando então esse tipo de variação de velocidade, tá, pessoal? Anota que esse G aqui, ó, ele é constante, né? Então ele promove variações de velocidade sempre na mesma taxa. Legal, né? Tranquilo. Então agora que nós já concluímos isso, e já foi objeto de questão, inclusive, eu posso te apresentar aqui o lançamento vertical.
Vamos supor que eu tenha, galera, uma bolinha que eu vou jogar para cima. Vou lançar esta bolinha do solo verticalmente para cima. Pessoal, para que isso aconteça, se faz necessário que a velocidade inicial seja diferente de zero, para que a bolinha, então, possa subir, tá? Ótimo! Então, eu vou lançar essa bolinha verticalmente para cima e ali, neste campo gravitacional do planeta, pode ser na Terra? Pode. Pode ser na Lua? Pode. Pode ser em Marte? Pode. Haverá um campo gravitacional puxando essa bolinha para o centro do planeta, tá? Esse campo gravitacional, aliás, essa aceleração gravitacional, ela é constante. Galera, essa aceleração gravitacional que atua para baixo faz o que com a velocidade da bolinha? À medida em que ela sobe, promove uma diminuição na velocidade da bolinha. Legal, então joguei para cima com uma velocidade inicial, obviamente, diferente de zero. Ela vai subindo, 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 com a velocidade diminuindo, 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 até que chega em um ponto chamado de altura máxima, onde esta bolinha faz o que, galera? Olha, atinge a velocidade de zero. Ah, então é muito importante que na altura máxima, né, pessoal, eu sempre lembre que o corpo, ele para, tá bem? Ele para. Por que que ele parou, galera? Porque a aceleração gravitacional que puxa os corpos para baixo freou ele ao longo do movimento. Olha que interessante. Se eu joguei para cima, o vetor velocidade é para cima e o vetor aceleração é para baixo. Qual é o papel da aceleração neste caso? Frear o corpo, reduzir a velocidade do corpo. E aí, isso é ou não é um movimento variado? Sim, sempre na mesma taxa. Por que que a redução se dá sempre na mesma taxa? Porque a aceleração é constante. Show! Se fosse na Terra, onde a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, essa velocidade, pessoal, reduziria de 10 metros por segundo a cada segundo. Deu para entender? Então, vejam vocês, como a velocidade aponta para cima e a aceleração aponta para baixo, esse movimento é dito que, como nós vimos lá na aula anterior, ele é chamado movimento retardado, porque o vetor velocidade está em oposição ao vetor aceleração. Beleza, subiu, 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 atingiu um ponto de altura máxima, onde parou, e vejam vocês, ainda que ele tenha atingido a velocidade de zero, galera, existe sim uma aceleração atuando nesse corpo. Tá legal? Então é neste ponto onde ele muda o sentido. E aí então ele começa a descer, né? A aceleração gravitacional constante continua atuando nele, de modo que agora a sua velocidade tende a aumentar. E aí, o que essa aceleração promove no corpo? Uma variação de velocidade. Como essa aceleração é constante, vai promover aumentos sempre na mesma taxa. E como o vetor velocidade combina em direção e sentido com o vetor aceleração, é um movimento uniformemente variado chamado de acelerado. Tranquilinho? Então, este movimento vertical aqui, ó, tá? Joguei para cima, sobe, 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 para, inverte o sentido, desce, 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 desce. O que tem de importante na subida? Para sair do chão, velocidade inicial diferente de zero. A aceleração gravitacional sempre apontando para baixo, promovendo na subida diminuição de velocidade. Movimento uniformemente variado, retardado. Por que retardado? O sentido
do vetor velocidade não coincide com o sentido do vetor aceleração. Lá na altura máxima, o corpo para, velocidade nula, continua a existir uma aceleração. Por quê, pessoal? Quando ele para, veja bem, ele subiu, 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 subiu e parou. Ele não vai ficar parado lá. Não, a tendência desse corpo é o quê? Voltar para o solo. Então ele não tende a ficar parado. Por isso é que ainda que ele atinja a velocidade zero, na altura máxima, ele tende a voltar porque atua uma aceleração sobre ele. E aí então, no movimento de descida, a gravidade sendo constante, promove esse aumento de velocidade, sempre na mesma taxa, tranquilinho, e como o vetor velocidade combina na direção e sentido com o vetor aceleração, eu tenho um movimento acelerado. Show? Beleza? Deixa eu sair da tela para que tu faça estas anotações. Tá? Agora, galera, as equações que eu uso no movimento de queda livre são as mesmas que eu uso no movimento uniformemente variado. Mesmas. Eu só vou trocar o A da aceleração por G, tá? Então eu troco o A por G, tá? E troco aquele eixo X por H de altura, tá? Basta trocar e usar as mesmas equações. Detalhe muito importante, se o movimento é para baixo, lembra da equação V igual a VO mais AT? Aqui eu vou escrevê-la V igual a VO mais GT. Se o movimento é para baixo, gente, eu vou usar o G positivo na minha equação. Se o movimento é para cima, eu vou usar o G negativo na minha equação. Tá legal? Então vejam vocês, V igual a VO mais AT vira V igual a VO mais GT. Lembra da equação horária? X igual a XO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui tu vai escrever H igual a VOT mais GT ao quadrado sobre 2. Fechou? Ou 1/2 de GT ao quadrado. Pronto. E a equação de Torricelli? V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2GH. Mais, galera, quando eu jogo para cima. Muito importante. Quem determina o sinal do G é o início do movimento, tá? Ou seja, ainda que eu jogue para cima e o bagulho retorne, o início do movimento foi para cima. Então, o sinal de G que eu vou pôr nas equações é negativo, porque o movimento começou sendo jogado para cima. Professor, eu não tenho que inverter o sinal do G depois que ele chegar lá em cima? Não, não faça isso. O sinal do G que tu coloca na equação é determinado no início do movimento. Eu vou anotar isso, tá? Olha só, o sinal, anota com o Dani aí, ó, o sinal de G, né, é determinado no início do movimento. Tá legal, galera? Daí tu não erra isso aí. É uma boa dica aí que o Dani deixa para vocês, tá? Outra coisa para finalizar essa tela do lançamento vertical é uma baita dica que eu te dou. Se porventura eu lançar um corpo a partir do solo, que é o meu nível de referência aqui no problema, por exemplo, a 10 metros por segundo, joguei para cima uma laranja a 10 metros por segundo. Ela vai subir, 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 parar na altura máxima, vai descer, 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 e antes de tocar o solo, ela vai ter uma velocidade, que é a velocidade com que ela chega no solo, tá, pessoal? Seria essa velocidadezinha aqui que está marcada ali também, tá? Um pouquinho antes de tocar o solo. Galera, a dica que eu te dou,
Se eu joguei para cima a 10 metros por segundo, a quanto ela chega no solo? A menos 10 metros por segundo, tá? Então, essa dica é muito bacana. Sempre o valor com que ela chega no solo, a velocidade final, é o mesmo valor da velocidade inicial, porém com o sinal trocado. Vou repetir. Se eu joguei para cima, por exemplo, alguma coisa verticalmente para cima, a 20 metros por segundo, ela sobe, 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 atinge a altura máxima, desce, 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 e com que velocidade ela vai chegar no solo? A menos 20 metros por segundo. Tudo bem? Isso é uma baita dica, tá? O módulo da velocidade de chegada, o módulo, ou comumente chamado de velocidade no solo, é igual ao módulo da velocidade de lançamento. Dani, por que é negativa essa velocidade aqui, hein? A velocidade no solo, ela é, deixa eu colocar aqui para ti assim, ó, a velocidade no solo, tá? Ela é igual a menos a velocidade inicial. Por que é negativo? Vejam vocês. Vou te explicar. Quando eu jogo para cima, eu oriento meu eixo Y para cima. Então, à medida em que ele sobe, a velocidade está no crescente do eixo. Mas quando ele volta, está no oposto do eixo, por isso é negativo. Tá legal? Anota essas informações que são muito importantes para ti, tá? Muito bem, pessoal. Então esse quadro com as anotações estão prontas aí para ti. Beleza? Próxima tela, lá vamos nós. Lançamento horizontal. Muito importante este lançamento. Galera, como o próprio nome já nos diz, este movimento é um movimento que vai se iniciar com uma velocidade horizontal. Mas nota, este movimento chamado lançamento horizontal, que também vai acontecer num local livre de resistência do ar, ok? Que também vai acontecer por ação exclusiva da aceleração gravitacional, é um movimento que eu já quero que tu coloque aí, por favor. Ele ocorre, galera, tá? Ele acontece em, coloca aí comigo, 2 eixos. Como assim, professor, em 2 eixos? Vejam vocês, no momento em que eu lanço esta bolinha na horizontal, por exemplo, imaginem vocês que vem uma esfera rolando sem deslizar sobre uma mesa e ela então abandona essa mesa com uma velocidade horizontal. Ninguém está jogando, galera, essa bolinha para baixo. Não, nós estamos atribuindo a ela uma velocidade horizontal que muitas vezes é chamada de VH, tá? Ou também Vx em várias provas. Então, esta velocidade horizontal é o princípio do lançamento aqui. Agora, pensa comigo. À medida em que o movimento acontece, à medida em que ela deixa lá, abandona a nossa mesa, que nós idealizamos aqui, na qual ela vinha a bolinha rolando na mesa, né? O que acontece com essa bolinha? Ela descreve esse arco de parábola aqui. A trajetória é esse arco de parábola. Beleza? Então tá. E nota que durante o movimento, pessoal, varia ou não varia a altura? Sim, varia a altura. Ela, à medida em que está sendo lançada na horizontal, ela vai caindo em relação à vertical. Portanto, varia a altura. E também varia a posição, galera, horizontal dela, desde o ponto de lançamento, medido aqui embaixo,
até o ponto aonde ela toca o solo medido lá. Então, ocorre aqui, pessoal, uma variação nos dois eixos. Eu posso escrever para vocês que nesse movimento aqui, ó, varia a altura, né, da nossa querida esfera e também varia, né, o que chamamos aqui, varia o alcance, anota aí comigo, horizontal desta bolinha. O que é o alcance horizontal, professor? Veja bem, é a medida desde quando ela começa o seu movimento aqui no eixo vista, aqui no eixo X, projetada aqui no eixo X, e o ponto onde ela toca. Essa distância é onde ela toca o solo, desde que o solo seja o nosso referencial aí, né? Então, pessoal, ocorre uma variação aqui em dois eixos, no eixo X, né? E no eixo Y. Então, eu posso colocar aqui, varia a altura? Sim, varia. É algo que acontece no eixo Y. E varia o alcance? Sim, é algo que acontece no eixo, portanto, X. Tá legal? Beleza? Entendido? Ótimo. O que é importante também, galera, é que a velocidade inicial aqui, ó, vertical, ou se tu quiser chamar de velocidade inicial ao longo do eixo Y, ela é zero. Ninguém está jogando a bolinha para baixo. Eu estou jogando a bolinha na horizontal. Belezinha? Ótimo. Agora, à medida em que essa bolinha vai caindo, nota, quando essa bolinha, por exemplo, meus amigos, estiver nesse ponto aqui, ó, vamos tentar projetar ela aqui nesse ponto aqui, ó, tá? Quando ela estiver nessa posição, o que vai ter ali? O vetor da velocidade Vx e um pedacinho já de vetor Vy. Opa, a velocidade y então apareceu. E quando essa bolinha estiver aqui, hein, galera, neste ponto aqui, o que acontece? Eu vou ter o meu vetor Vx da velocidade horizontal aqui e olha só, um vetor Vy um pouquinho maior. Então eu já estou entendendo que o início do movimento, olha só, no início do movimento eu não tenho velocidade y, eu não tenho velocidade vertical. Por quê? Porque ninguém jogou a bolinha para baixo, se jogou na horizontal. Seria como, por exemplo, eu pegar esta caneta, né, e lançá-la na horizontal. Nota, à medida em que ela sai da minha mão, eu jogo ela na horizontal, ela vai fazendo este movimento ao longo da horizontal, bem como ela vai fazendo este movimento de queda ao longo da vertical. Bacana? Entendido isso? Agora, nota, que interessante. Este vetor Vx, galera, ele não muda o seu valor ao longo do processo. Mas o vetor Vy muda ao longo da queda. Então eu poderia escrever aqui uma importante observação, que é o seguinte, ó, o Vx, ou seja, a velocidade horizontal, ela é constante ao longo de todo o movimento. Já o vetor Vy, ele é o que, pessoal? Variável ao longo do movimento. E a propósito, né, eu poderia escrever aqui, ó, que o que acontece? Qual é a aceleração que atua na bolinha durante o processo de queda? É a aceleração da gravidade, que é constante, tá? Então, essa Vy aqui, ó, eu posso escrever que ela aumenta, né? Sempre na mesma proporção. Aumenta uniformemente
durante a queda. Olha que legal, durante a queda, tá? E evidentemente sem resistência do ar. Bacana, né? Então, galera, anota com o Dani tudo o que acontece ao longo do eixo horizontal, conhecido como eixo X, né? Eu vou colocar para ti aqui, ó, esse eixo de pé é o meu eixo Y e esse meu eixo deitado aqui é o meu eixo X, beleza? Então, tudo o que se processa ao longo do eixo X, tá? É um movimento uniforme. E tudo o que acontece ao longo do eixo Y é um movimento uniformemente variado, sujeito à aceleração da gravidade, tá? Veja que a VY aumenta uniformemente durante a queda. Eu vou colocar aqui para ti, ó, devido a G constante. Olha que bonito. Anota, estou saindo da lousa para que tu possa fazer essa anotação, tá? Tudo bem? Então, vejam vocês aqui, só para ajustar aqui para ficar legal, tá? Este lançamento horizontal, galera, este lançamento horizontal, vamos colocar aqui, ó, o que acontece mesmo? Ele ocorre em dois eixos, tá bom? Ocorre em dois eixos, né? O eixo aqui da altura, correto? Que é o meu eixo Y e o eixo do alcance. E o eixo, o quê? Do alcance, correto? Alcance horizontal, que é o meu eixo X, tá? Assim ficou beleza aí para ti. Então, lembra, varia a altura, pronto, e varia, lembra essa distância daqui até lá onde a bolinha acaba por cair, que é o alcance horizontal, que a gente vai simbolizar pela letra A, o alcance horizontal. Nota, galera, quanto mais velocidade inicial x ou h, ou enfim, a velocidade horizontal, mais alcance teremos. Tá legal? Beleza? Deixa o Dani sair da lousa aqui para que tu possa fazer agora sim estas anotações com critério. Tá bem? Show! Galera, outra coisa, um pouquinho antes dessa bolinha tocar o solo, nota que ela tem aqui, ó, o vetor Vx dela, né, sem alterar o seu valor, né, e ela vai ter aqui, ó, o vetor o quê? Vy, né, que é aquele que cresce por causa da aceleração da gravidade. E aí, um pouquinho antes de ela tocar o solo, ela vai ter o que chamamos aqui de velocidade resultante, que é obtida através, né, pessoal, aqui eu vou fazer um esboço à mão livre, que é obtida através dessa soma vetorial aqui. Estou mostrando aqui para ti a velocidade resultante, tá? Beleza, então? Entendido? Claro que se eu tivesse, por exemplo, um avião em voo horizontal, tá? Aqui está a velocidade horizontal do avião, certo, pessoal? E este avião abandonasse, assim como vimos lá na trajetória, lembra? Um pacote, né? Abandonasse, soltasse um pacote, este pacote sairia também velocidade horizontal do pacote com a mesma velocidade com que vinha voando o avião, tá? Nota, neste momento aqui, que ele solta o pacote, a velocidade vertical do pacote vale 0. Mas o que acontece, galera? Ao longo de todo o movimento vai existir uma velocidade, o quê? Horizontal, ou Vx, como queira. Ao longo de todo o movimento vai existir uma velocidade horizontal, ou Vx,
como queira. Ao longo de todo o movimento vai existir uma velocidade horizontal, ou Vx, como queira. E a minha velocidade vertical, hein? Aqui é um pedacinho, velocidade vertical, né? Aqui já é um pouquinho maior, velocidade vertical, correto? E aqui um pouquinho maior ainda, velocidade vertical. Portanto, aí mostrado para ti, né? E a trajetória vista por alguém, né? Em repouso, né? Aqui no solo seria esse arco de parábola, tá? Mas então tá, isso aqui a gente já viu que depende de qual é o referencial que está observando o movimento, tá? Super importante, galera. Super importante. A caixa sai na horizontal com a mesma velocidade com que está voando o avião. Tudo bem? Então, se o avião está a 200 km por hora, a caixa sai na horizontal a 200 km por hora também. Show? Beleza, esse é o lançamento horizontal, então onde varia a altura e varia o alcance. Aqui, bonitinho para ti, tá? Sossegado? Beleza, então tá. Galera, o que é bacana aqui? Qualquer coisinha que ele te pedir em relação ao alcance, qualquer pergunta que ele fizer em relação ao alcance, tu pode usar aqui, ó, alcance igual velocidade horizontal vezes o tempo. Pronto, estou colocando aqui já uma equaçãozinha, né? E qualquer coisinha que ele te pedir em relação à altura, tu podes usar uma equação simplificada que é a altura igual gt ao quadrado dividido por 2, tá? São as duas equações aqui que vão gerenciar esse processo, tá? Daqui a pouco elas aparecem de novo para vocês aí, mas é legal. E uma questão muito importante aqui, muito cobrada em provas, tá? Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho, pronto, que é isso aqui, ó. Imaginem vocês que eu tenho duas bolinhas, a bolinha A e a bolinha B. O que vai acontecer neste problema? Galera, a bolinha A eu vou soltar de uma certa altura H em relação ao solo, o nível de referência. Vou até colocar aqui, né, em relação ao meu solo, tá? E a bolinha B, no mesmo instante em que eu solto a bolinha A, no mesmo instante eu jogo ela na horizontal. Então o processo seria assim, né? Faz de conta aqui que uma das canetas eu vou jogar na horizontal e a outra eu vou deixar cair, tá? Vou fazer isso aqui. Então o movimento vai ser uma indo para a direita e caindo, que é a B, que faz o lançamento horizontal, e a outra caindo rumo ao solo verticalmente. Tá legal? Muito bem. A pergunta é clássica. A bolinha A, olha bem, pessoal, a bolinha A, tá ali a pergunta, ó, cai verticalmente, enquanto a B é lançada simultaneamente na horizontal. Qual toca o solo primeiro? Pergunta clássica. O que é, galera, que o senso comum costuma responder? O senso comum. Bom, se esta bolinha aqui tem que percorrer essa altura e todo esse trajeto, evidente que a bolinha A toca o solo antes. Senso comum. Mas não e não. Vem com o Dani. O tempo de queda, que é a pergunta da questão, o tempo de queda, que é a pergunta da questão, é sempre em relação ao percurso vertical. Tudo bem? O tempo de queda, pessoal, eu vou estar sempre olhando em relação à altura percorrida. Então reflete com o Dani aqui. O que a bolinha A tem que percorrer até tocar o solo? Esta altura H, em relação ao solo. O que a bolinha B tem que percorrer até tocar o solo? Esta mesma altura H. Ora, ambas as bolinhas devem percorrer
o mesmo H até tocar o solo. Veja que o tempo de queda eu analiso em relação à altura H, em relação ao eixo Y. Anota isso. O tempo de queda se dá em relação ao eixo Y. Tá legal? Tempo de queda se dá em relação ao eixo Y. Muito bem. Agora, esta bolinha eu não estou jogando para baixo, eu estou abandonando. E esta aqui eu estou jogando para a direita. Eu também não estou jogando para baixo. À medida em que o tempo passa, é que a gravidade puxa essa bolinha A para baixo, bem como puxa também, e identicamente igual, a bolinha B para baixo. Ora, qual é o papel da gravidade aqui, gente? Da aceleração da gravidade? É fazer com que a velocidade da bolinha A aumente sempre na mesma taxa. Qual é o papel da gravidade aqui na bolinha B? É fazer com que a velocidade da bolinha B aumente sempre na mesma taxa. Então, galera, se elas partem com a mesma velocidade inicial em relação ao eixo Y e têm a mesma aceleração, qual é a resposta? Qual toca o solo primeiro? Deixa eu deletar essa parte aqui, enquanto tu já vais pensando na resposta aí, né? É um problema proposto diversas vezes por várias provas, perguntando, nesse processo simultâneo, onde uma é abandonada verticalmente para baixo e a outra é lançada horizontalmente para a direita, qual toca o solo primeiro? Tu já sabes, o senso comum responde que é a bolinha que cai na vertical. Mas será que isso é verdade? Será que isso é verossímil? Hein, galera? Vamos ver aqui então. Beleza? Limpei aqui. A próxima tela que eu vou mostrar para ti, aparece a mesma pergunta e olha só que coisa interessante. Olha essa animação, pessoal. A bolinha A fazendo o seu percurso vertical para baixo a partir do repouso e a bolinha B fazendo o seu percurso na horizontal, mas também variando a sua altura, né? E olha que coisa interessante, como ambas têm a mesma velocidade inicial em relação ao eixo Y e são aceleradas pelo mesmo agente, que é o G, elas chegam no solo juntas. Legal? Vamos responder isso aqui então? Então elas, qual toca o solo primeiro? Elas tocam o solo juntas. Bacana, né? Vírgula, pois em relação à vertical, né? Em relação à vertical, né? Que é o eixo Y, tá? Tem o quê? Tem a mesma velocidade inicial, né? Velocidade inicial Y, que é igual a zero, né? E tem ambas a mesma o quê? Aceleração, que é quem, pessoal? Que é o G, né? Que é constante. Então, quer dizer que como o tempo de queda é algo que eu meço em relação ao eixo vertical, né? Como ambas partem com velocidade inicial igual a zero e aceleram identicamente, vão chegar no solo, pá, juntinhas. Saio da tela para que tu copie a resolução, tá bem? Bem clássica esta questãozinha, tá? Então, se eu chamar essa bolinha de A e essa bolinha aqui, né, eu chamar de B, né, eu posso escrever, portanto, que o tempo de queda de A é igual ao tempo de queda de B. Tá legal? Agora, evidentemente, que o alcance horizontal é maior para a bolinha
da direita. Então a gente pode também complementar aqui com uma observação, olha só, que é o seguinte, ó, quanto maior a velocidade x, também conhecida como velocidade horizontal, né, vírgula, maior será o alcance horizontal, tá bom? Nota, galera, muito importante para a gente fechar esse raciocínio. A Vx de nada importa no tempo de queda, tá? Então a gente vai colocar um asterisco aqui, ó, Vx, né? Não influi no tempo de queda, tá bom? Ótimo, isso é bem legal de tu saber. Tá bacana? Tá tranquilo? Revisa isso aí, porque é muito importante. Muito bem, pessoal. Então agora vamos aqui para um exemplo e uma aplicação já cobrada em vestibular, tá? Olha que interessante. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada, né? Então o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou colocar que ela foi abandonada, portanto a minha velocidade inicial é igual a 0 a partir do repouso, né? Frisando aqui esse VO igual a 0, do alto de uma ponte sobre uma represa. E verificou-se que ela demorou 2 segundos para atingir a superfície da água. Essa é a figura da primeira situação, tá? A pedra estava aqui, caiu aqui na aguinha, tá? E aí, galera, diz o seguinte: após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada do mesmo local, também a partir do repouso, né? Valendo a mesma premissa inicial, só que ela demorou 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Ela estava aqui, tocou na água. Lançamento vertical para baixo. Ele informa que a aceleração gravitacional do local é 10 metros por segundo ao quadrado, despreza a resistência do ar e ele pergunta: qual é o nível da água que subiu? De quanto subiu o nível da água? É fato que esse nível da água subiu, galera. Por quê? Porque ela demorou menos para tocar o lago, ou enfim, né? Ali a gente tem, então, essa superfície da água, como aumentou, diminuindo o tempo de queda da nossa pequena pedra. Como é que eu vou calcular justamente o quanto esse nível da represa elevou? Galera, eu preciso fisicamente calcular essa altura, ou seja, calcular esse percurso aqui que a pedrinha fez no primeiro fenômeno e calcular este percurso aqui, a altura percorrida pela pedrinha no segundo, que ela levou 1,6. Lembra, né, que a equação completa é H igual a HO mais VOT mais GT ao quadrado sobre 2. Se tu passar esse H para cá, tu pode escrever que a variação de altura ou altura percorrida é VO vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Como aqui, essa é a forma simplificada de escrever a equação. Mas aqui, neste caso, pessoal, neste problema, neste caso, né, nós temos o VO igual a 0, o que, então, anularia toda esta minha expressão aqui, VO vezes T. Ficando eu, então, com a altura percorrida igual a quem? GT ao quadrado dividido por 2, ou 1/2 de GT quadrado, tá? Então é o seguinte, pessoal, aqui está, ó, a nossa equação que vai resolver esse problema, onde eu devo aplicar 2 vezes esta matemática. Vem com o Dani. Então, ó, primeira altura, que eu vou chamar de H1, né?
10 da gravidade, 2 ao quadrado, dividido por 2, 20 metros. Segunda altura, pessoal, que eu vou chamar de H2, segunda altura percorrida, né? Eu vou, então, colocar G da gravidade, tempo 1,6 quadrado, dividido por 2, 12,8. Aqui o algebrismo simples. Ora, mas e agora, Dani, o que eu faço? Agora eu pego e, para calcular o quanto o nível de água subiu, eu faço essa diferença, 20 menos 12,8, e chego em 7,2. Gabarito da letra B. Vou deixar tu copiar. Tá certo? Tá tranquilo? Tá bem de boa, né? Ok, uma questão então com uma pegada mais aí quantitativa, como eu sempre falo para ti, que é importante saber trabalhar, tá? Visto aqui, isso aqui é muito especial, tá, galera? Que é como eu vou particularizar o uso dessa expressão chamada equação horária das posições, tá? Lá no MUV a gente chamava com o X, né? Aqui a gente está chamando com o H de altura, ou se tu quiser pode ser com o Y também, sem problema nenhum. Legal? Show de bola! Então vamos adiante? Olha aqui agora, lançamento oblíquo. Muitíssimo importante esse lançamento aqui, cheio de informações para tu anotar. O que acontece, galera, é que esse lançamento, chamado lançamento oblíquo, muito se cobra a parte conceitual. Muito. Claro que tu deves conhecer a parte algébrica, mas o conceito é extremamente especial aqui. Vamos lá, com bastante calma e tranquilidade. O que é um lançamento oblíquo? Pessoal, o lançamento oblíquo é aquele onde a velocidade inicial de um determinado corpo, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma bolinha, certo? Olha essa bolinha. A velocidade inicial com que eu lanço essa bolinha para cima forma um ângulo θ com a horizontal, tá certo? Claro que esse θ aqui ele é menor que 90 e maior do que zero. Show! Então, o que é mesmo um lançamento oblíquo, anota aí, é aquele cuja velocidade inicial forma um ângulo θ com a horizontal. Show! Dá um exemplo, professor. Quando o goleiro faz uma cobrança de escanteio, quando um jogador de basquete arremessa uma bola rumo à cesta, uma atacada de golfe. Em todos estes processos, pessoal, eu tenho um lançamento oblíquo, onde a velocidade inicial forma um ângulo θ ou alfa, como queira, esse símbolo é θ, com a horizontal. E o que acontece? A trajetória descrita pelo corpo é este aqui que tu vê na lousa, tá bem? Este arco aqui de parábola, certo? O lançamento oblíquo, galera, vai acontecer também em um local livre de resistência do ar. Tá legal? Então esse problema vai ser bem simétrico. Tu já vais entender o que eu quero dizer. Primeira coisa, no lançamento oblíquo, varia ou não varia a altura? Sim, a bolinha primeiro sobe, atinge um ponto de altura máxima e depois a bolinha desce. Beleza. Varia ou não varia o alcance? Claro, ela parte aqui em relação ao eixo X e toca o solo lá adiante no eixo X. Tem um certo alcance quando se cobra um escanteio, né? Quando se arremessa uma bola de basquete. Tudo bem? Então, o lançamento oblíquo também ocorre, anota aí, também ocorre em dois eixos, né? E eu não vou repetir para ti, porque a gente já anotou que é o eixo Y, que é o nosso eixo da altura, beleza, e que é o eixo X, que
que é o nosso eixo do alcance. Beleza, olha aqui. Está claro? Show! Então, preciso entender que esta velocidade inicial, galera, anota isso, ela se decompõe. Põe isso no teu resumo. Esta velocidade inicial, ela se divide em outras duas, tá? Ela se decompõe. Uma que está atuando aqui no eixo vertical, chamada VOY, e a outra que eu projeto aqui, chamada VX. Tá bem? Dani, por que tu não chamou VOX? Porque olha só, galera, esta velocidade x aqui, ó, ela vai se manter constante ao longo de todo o trajeto. Já a VY, ela vai variar durante o processo de movimento. Tá legal? Já já te explico. Então, pessoal, a primeira coisa a entender é isso, que a velocidade inicial se decompõe. E aqui estão elas, olha, as componentes, vem com Dani, as componentes da velocidade, tá? Daquela velocidade inicial. Quem são elas? A Vx e a VOY. Como é que eu calculo essas componentes? Seria algo mais elaborado em termos de prova, mas é legal tu conhecer. Vx, basta pegar o VO e multiplicar pelo cosseno deste ângulo aqui. E VOY, basta pegar o VO e multiplicar pelo seno, tá bom? Quando o ângulo estiver aqui com a horizontal. Ok? Então essas expressões talvez tu nem precise trabalhar com elas, mas é importante uma vez na vida tu enxergar. Show de bola? Beleza! Então essas componentes são importantes para que haja, né, pessoal, a variação de altura, né, graças à nossa componente vertical e também a nossa variação de alcance, graças à nossa componente horizontal. Beleza? Então eu já sei que há uma decomposição aqui, né? Eu preciso decompor a velocidade inicial. Show! O que é mais importante agora aqui? Vem com o Dani. A bolinha então sobe, 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 sobe e atinge um ponto aqui que é chamado de altura, anota com o Dani, altura máxima, altura máxima. Neste ponto aqui, pessoal, reside uma série de perguntas, tá? Olha só, quando a bolinha chega na altura máxima, costumam falar que a velocidade é zero. Tá, se fosse um lançamento vertical, eu joguei uma esfera verticalmente para cima, sobe, 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 altura máxima, parou, desce, 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 desce. Pronto, mas aqui, muita calma, porque eu tenho duas componentes de velocidade. Então, lá na altura máxima, te liga, a componente vertical da velocidade é zero. Mas a componente horizontal, pessoal, é diferente de zero. Ela existe e vai continuar existindo, uma vez que a minha esferinha continua o seu movimento para a direita. Tá legal? Então, muito importante, como é que tu vai anotar aí? Quando for um lançamento oblíquo e ele perguntar lá na altura máxima qual é a velocidade, ele precisa especificar. Eu não posso dizer que num lançamento oblíquo, na altura máxima, a velocidade é zero. Não posso. Eu tenho que especificar qual é a velocidade que é zero na altura máxima de um lançamento oblíquo. Ou seja, a componente, o que, galerinha? A componente, o que, galerinha? Vertical. Então vem com o Dani. Olha que loucura aqui, ó. VY, né? VY, o que acontece com ela?
ela diminui na subida, uniformemente, né, galera? Sempre na mesma taxa, já que a nossa aceleração é a aceleração gravitacional, que promove aumentos ou diminuições de velocidade, sempre na mesma taxa. E o que acontece com o VY aqui, ó, galera? Na descida, ele aumenta, sempre na mesma taxa, claro, né? Na descida. Pronto, anotou? Isso é bem importante de tu saber. Como o movimento acontece num local livre de resistência do ar, eu quero que tu anote que o tempo de subida, o que já acontecia lá no lançamento vertical, é exatamente igual ao tempo de descida. Super importante isso aqui, por isso é um movimento bem arco de parábola perfeito, tá? Show de bola? Tranquilinho? Agora olha só, se eu, para fechar isso aqui, pegar a bolinha neste ponto aqui, ó, que eu estou marcando, notem vocês que eu vou ter um vetor velocidade Vx, horizontal para a direita, vou ter um vetor Vy para baixo e vou ter a velocidade o quê? Resultante aqui nesse ponto, que é oriundo da soma vetorial desses dois. Eu fecho a regra do paralelogramo aqui, né? E desenho o vetor resultante ali. Mas super importante tu entender como se processa o lançamento oblíquo. Agora, como é que eu calculo o alcance? Olha aqui, ó, o movimento do eixo X é um movimento horizontal, então o alcance, bota aí com o Dani, ó, A de alcance é a Vx vezes o tempo que de subida, não. O tempo de subida, não. O tempo total. Ah, claro, porque o alcance, galera, ele se dá depois de ocorrido todo o processo de movimento. Por isso é que no cálculo do alcance, aqui no lançamento oblíquo, eu devo usar o tempo total. Mas, Dani, o que é o tempo total? Te liga só, o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida, que vai dar o tempo total. Beleza, mas e como é que eu acho o tempo de subida, galera? Para tu achar o tempo de subida, tem uma equaçãozinha, que é essa aqui, ó, Vy igual a VOY menos GT, tá? Essa equaçãozinha, no lugar do Vy eu boto 0, VOY, esse T aqui não existe, tá? Esse T aqui tu tira, menos GT. Então eu isolo o tempo de subida e eu já posso levar pronto que o tempo de subida eu calculo com esta equaçãozinha aqui, ó, VOY, que eu obtive ali, VO vezes seno, dividido por G, tá? É raríssimo de acontecer tu ter de fazer conta aqui, mas é bacana conhecer as componentes, conhecer como é que se calcula o alcance e observar, olha aqui, ó, que o alcance depende da velocidade x, né? Quanto maior a velocidade x, mais alcance obtenho. E o alcance depende do tempo total, porque é daqui até, pum, tocar lá. Agora, para calcular o tempo de subida, VOY dividido por G, tá? Lembrando que o VOY é VO vezes seno. Isso ele vai te dar. E a altura é o famoso GT ao quadrado sobre 2. Tá legal? Uma parte mais de equações pouco aparece. O que aparece bastante é isso aqui, o elemento qualitativo do lançamento oblíquo. Show de bola! Para a gente fechar essa tela, nota essa figura, galera. Nessa figura aqui, eu estou te mostrando vários lançamentos oblíquos, todos ocorridos com a mesma velocidade inicial. Bom, vamos supor que eu fiz todos esses lançamentos com a mesma VO. Tá tranquilo? Tá certo? Então olha para cá. Eu fiz um primeiro sob um ângulo de 60 graus. Opa! Caiu lá no B. Lá no ponto B, o alcance obtido. E vou fazer
com a mesma velocidade inicial, mas sob um ângulo de 30. Opa! Caiu lá no ponto B. Curioso. Agora, olha só. Eu vou lançar com a mesma velocidade inicial sob um ângulo de 75. Opa! Caiu lá no ponto A. E vou lançar com a mesma velocidade inicial sob um ângulo de 15. Opa! Caiu ali no ponto A. Notem vocês que, primeira coisa, quando eu faço lançamentos com a mesma velocidade inicial, porém, né, lançamentos esses que têm ângulos, anota isso aqui, ó, ângulos complementares. Professor, o que são ângulos complementares? São aqueles ângulos cuja soma dá 90 graus, pessoal, tá? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o mesmo, anota aí, eu vou ter o mesmo alcance, tá? O mesmo alcance. Show? Tá? Deixa eu só arrumar aqui que ficou fora do quadrinho. Então, se eu fizer lançamento com ângulos complementares, eu vou ter o mesmo, vamos simbolizar alcance pela letra A, né? O mesmo alcance horizontal. Show de bola? Claro que, nota pessoal, nota que as alturas serão diferentes, né? Mas os alcances de ângulos complementares, é só tu ver, ó, 75 mais 15, né, dá 90. O alcance é o mesmo. Ótimo, né? Se eu pegar 60 e 30, soma, dá 90. O alcance é o mesmo. E a segunda informação importante aqui é que o maior alcance, nós estamos chamando de A, né? O maior alcance se dá sob um lançamento que acontece com um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Tá bem? Tá tranquilo? O importante, pessoal, é tu saber o quê? Ó? Evidentemente, as alturas não serão as mesmas, né? Mas os alcances serão os mesmos desde que lançados com ângulos complementares. Tá tranquilo? Qualquer coisa que ele te perguntar em relação ao eixo horizontal, A de alcance igual a Vx vezes T. Qualquer coisa que ele te perguntar em relação a, eu vou colocar aqui, ó, ao movimento vertical, né, para ficar completo, nós vamos trabalhar com M e o V, então a equação da altura é esta aí, tá? Lembra da altura máxima, lembra que não há resistência do ar e que a aceleração da gravidade o tempo todo está atuando para baixo. Portanto, a força resultante o tempo inteiro para baixo, que é a força-peso. Vou sair da lousa para que tu anote. Muito bem. Beleza, então? Agora, para que tu visualize os lançamentos oblíquos, mostro para ti aqui o arremesso da bola de basquete, né? Variando a altura, variando o alcance, lançamento oblíquo, cuja velocidade inicial forma um ângulo θ alfa com a horizontal, e essa tacada de golfe aqui, né, icônica, né, de brincadeira, evidentemente, que ele acerta lá na cesta de basquete. É uma montagem, mas só para dar a ideia para ti. Tá bom? 2 exemplos de lançamento oblíquo aqui. Lembra disso? Vamos aplicar? Vamos lá então, para fechar nosso estudo aqui, vamos aplicar. Um zagueiro chuta uma bola na direção do atacante do seu time, descrevendo uma trajetória arco de parábola. Desprezando-se a resistência do ar, muito bom, um torcedor afirmou 3 coisinhas. Vamos ler, meus amigos? Número 1. A aceleração da bola é constante no decorrer de todo o movimento. Galera, se é um movimento que acontece num campo gravitacional, uma trajetória parabólica, um arco de parábola, é um lançamento oblíquo, como já sabemos, a aceleração que atua o tempo todo na bola é a nossa aceleração da gravidade. Lê com Dani. Número 1, correta?
Se a resistência do ar é desprezível, durante todo o movimento, a aceleração da bola é a aceleração da gravidade. Diga-se de passagem que aponta sempre para baixo, sempre em todo o processo dessa trajetória parabólica. Número 2, a velocidade da bola na horizontal é constante no decorrer de todo o movimento. Lembra que nós estudamos ao longo dessa trajetória parabólica do lançamento oblíquo, né? A componente Vx da velocidade não muda. Então, correta. Como a resultante sobre essa bolinha, eu te falei, é o próprio peso, né? Não há uma força horizontal sobre a bolinha. Não tem resistência do ar. Então, a componente horizontal, a famosa Vx, é constante. E, por fim, a velocidade escalar da bola no ponto de altura máxima é nula. Epa, epa, epa. Calma, muita calma. Lembra que eu te falei? Lá na altura máxima eu tenho duas velocidades. Eu tenho a Vx, que é diferente de zero, e eu tenho a Vy, que é igual a zero, porque ela para de subir. Então ele precisa me especificar qual das componentes da velocidade inicial ele está falando. Ele simplesmente falou a velocidade escalar. Não me basta. Ele precisava explicitar que a componente vertical da velocidade inicial lá no ponto de altura máxima é nula. Portanto, galera, essa número 3 está incorreta, tá bom? Incorreta, verdade somente a 1 e a 2, tá? O que nos dá aqui, então, somente as afirmações 1 e 2 são corretas. Beleza? Isto para fechar os nossos lançamentos. O movimento de queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Estuda, revisa, monta um quadro roteiro disso, que é muito importante. Um abraço do Dani.